É uma situação extremamente preocupante, não só para o Conselho Tutelar, como para a sociedade de uma forma geral. O que você observa é que essa é uma situação que vem se repetindo nas escolas, principalmente estaduais, onde que estão os adolescentes, de uma forma assim bastante consecutiva. Isso acontece principalmente, na nossa visão, em função das famílias não estarem educando seus filhos de forma correta. Então, as famílias deixam os filhos fazerem o que querem, não tomam as providências necessárias quando isso é necessário, não colocam limites nos filhos. E aí, quando eles chegam nas escolas, eles entendem que pode fazer o que quer. Uma outra situação também preocupante é a questão do celular. Muitos desses adolescentes, das crianças, estão usando os celulares de forma indiscriminada e muitas vezes eles recebem uma série de informações erradas, né? E isso está na raiz de toda essa situação. Além do que, é importante ressaltar um problema seríssimo que nós observamos, é a circulação ininterrupta de fake news de forma que não se combate adequadamente, e isso traz problemas sérios para que a escola trabalhe com essa situação e gere pânico e preocupações de pais, professores, direção das escolas e assim por diante. O que o Conselho Tutelar entende é o seguinte: toda vez que isso acontece, principalmente no caso desse aluno que ajuda daquela forma em relação ao professor, é um ato infracional. A escola tem que tomar as providências necessárias no que compete ao seu organograma interno. Ela tem uma situação onde ela pode aplicar as punições necessárias a esse aluno. Quando o aluno age dessa forma, a escola pode até mesmo promover um boletim de ocorrência contra esse aluno e outros que porventura desrespeitam o professor. Aí o delegado instaura um inquérito e, se ele entender que é necessário enviar o promotor de justiça para que tome as providências necessárias, ele pode fazer dessa forma. No caso específico desse aluno, a escola pode enviar para o Conselho Tutelar para que nós acionemos os pais e tomemos as providências necessárias, conforme prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até a data de hoje isso não aconteceu. Pelo menos não veio nenhum ofício da escola solicitando a intervenção do Conselho Tutelar nesse sentido. Não veio. Se tivesse vindo, automaticamente nós teríamos tomado as providências necessárias, sabe? O que nós observamos, o que nós recebemos informação, é que a escola afastou o aluno por uma semana, promovendo toda uma atenção psicológica para esse aluno e ao professor, né? Na verdade, nós teríamos agido da mesma forma, só que nós teríamos advertido e mostrado para esse aluno os riscos que ele corre ao agir dessa forma. O que nós entendemos, Jerônimo, é a necessidade cada vez mais premente que os pais acompanhem seus filhos. Não dá mais para que os pais deixem seus filhos ao Deus dará, fazendo com que eles ajam de forma que imagina que não tem ninguém acompanhando a vida diária deles. Os pais necessariamente precisam ver o que os filhos estão vendo nas mídias sociais. É necessário todos os dias, antes de ele sair de casa, verificar a sua bolsa para ver se ele não está levando nenhum tipo de arma para a escola. E ser rígido com os filhos no sentido de mostrar para eles a necessidade de respeitar e ter conceitos básicos de boa educação em ambientes em que vive. Porque, do contrário, a situação tende a piorar cada vez mais. E os pais que não conseguem fazer isso que você está fazendo, tem alguma sanção para os pais também? Na verdade, por exemplo, no caso específico, quando um aluno tem um determinado comportamento irregular na escola, a escola, ela por obrigação, ela tem que colocar em prática seus preceitos internos em relação a esse aluno. Nesse caso de indisciplina em sala de aula, Jerônimo,
Isso não vem para o Conselho Tutelar, que o Estatuto da Criança não compete essa situação. Porque é de competência dos pais colocar limite nos seus filhos. O Conselho Tutelar não vive 24 horas com o filho dele. Não adianta ele trazer o filho dele aqui para a gente dar, entre aspas, uma dura no filho dele, mostrando para ele que ele tem que ter um comportamento correto em sala de aula. Quando ele volta para lá, o pai não coloca em prática isso e ele vai cometer os mesmos erros. Então, isso é necessário que os pais tomem as providências necessárias em relação aos seus filhos. O que vem para o Conselho Tutelar é problema de faltas, que tem muito hoje em dia, um problema seríssimo que está acontecendo também. Nós temos uma situação em que temos uma porcentagem bastante elevada de alunos que não estão frequentando a escola regularmente ou mesmo estão evadidos da escola, né? E aí sim, o artigo 25 do ECA determina que o Conselho Tutelar tome as providências necessárias em relação aos pais. Aí você chega aqui e ouve as mais esfarrapadas situações e desculpas do porquê que o filho não frequenta a escola. Quer dizer, o pai muitas vezes não consegue fazer com que o filho frequente a escola, vá à escola. E quando ele chega lá, como ele não tem limites por parte da família, ele acha que ele pode fazer o que quer. Então ele acha que ele pode tomar as posições necessárias que ele entende que está no âmbito da vida diária dele. E não é assim, porque o professor, ele não está lá para colocar limite no filho dele, o professor está lá para ensinar. Quem tem que fazer isso é a família. E quando a família não age dessa forma, automaticamente está criando um monstrinho, que isso vai lá na frente trazer sérios problemas familiares. Esse menino que não sabe ter limite na vida diária dele, é um menino que vai desrespeitar idosos, a própria companheira dele no futuro, que ele não aprendeu a ter respeito. Ele pode se envolver com uma série de coisas erradas, de atos infracionais, tipo drogas, entrar na criminalidade, porque a partir do momento que ele não tem uma boa educação dentro de casa, automaticamente ele vai ter uma ação na sua vida que não é a mais certa.